Fala galerinha do YouTube, professor Ronieri Gomes mais uma vez com dicas de língua portuguesa, dicas bem rápidas, prometo a você, tá? Para quem vai fazer o concurso público para professor do estado do Ceará. Lembrando que eu tenho a aula número 1 de regência, você pode dar uma olhadinha no YouTube. E agora nós vamos para a aula de número 2, falando de regência verbal. Lembrando mais uma vez que nós temos alguns verbos importantíssimos relacionados à regência verbal. Vamos dar uma olhadinha. Nós temos o verbo que é o verbo aspirar. O verbo aspirar ele tem dois sentidos e dependendo do sentido ele vai ser VTD ou VTI. Por exemplo, se o verbo aspirar for no sentido de inalar, ele vai ser um verbo transitivo direto. Anote por gentileza esse exemplo. O trabalhador aspirou o gás tóxico. Então, se está no sentido de inalar, não tem preposição. Agora, o aspirar pode também estar no sentido de desejar. Então, nesse caso, ele vai ser verbo transitivo indireto, tá? Exemplo, eu desejo a uma vaga no concurso público. Olha aí que bacana. Então, eu desejo a uma vaga no concurso público. Então, o verbo aspirar, ele é um verbo transitivo indireto. Nós temos também o verbo assistir. O verbo assistir, ele pode ser VTD e ele pode ser VTI. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Ele é VTD no sentido de socorrer, tá? No sentido de prestar socorro. E ele é VTI no sentido de quê, pessoal? No sentido de ver. Exemplo, o médico assiste o paciente. E eu assisti ao jogo. Ninguém assiste o jogo, eu assisti ao jogo. Isso daí é o segundo verbo. Nós temos aqui o terceiro verbo, que é o verbo pagar e o verbo perdoar, que eles seguem a mesma regra. Eles podem ser VTD ou podem ser VTI. Qual o sentido de VTD? Se tu paga um objeto, se tu paga algo, ele vai ser VTD. Se tu paga alguém, ele vai ser o que, pessoal? Ele vai ser VTI. Exemplo, paguei o sapato, tá? Paguei ao sapateiro. Então, quando eu digo paguei o sapato, VTD, porque eu estou pagando algo. Se eu digo paguei ao sapateiro, vai ser o quê? Verbo transitivo indireto. Está aí o verbo pagar e o verbo perdoar. O verbo visar. Pessoal, o verbo visar, ele possui três transitividades a saber. Na verdade, três sentidos em relação à questão da transitividade. Se você diz que o gerente visou o cheque, ele rubricou o cheque, ele é VTD. Tá bom? No sentido de rubricar. Vou colocar bem aqui, no sentido de rubricar. Ele também pode ser VTD no sentido de mirar. Por exemplo, o caçador visou o alvo. E ele pode ser também verbo transitivo indireto, quando ele for no sentido de desejar. Exemplo, eu viso a um cargo. Eu viso a um cargo. Então, quando você diz assim, ó, visar no sentido de desejar, ele vai ser um verbo transitivo indireto, tá? O verbo obedecer e também o verbo desobedecer, ele vai ser um verbo desobedecer, ele vai ser um verbo transitivo indireto, ou seja, sempre ele vai pedir uma preposição, obedeça às leis do trânsito, com acento grave, tá? Sempre ele vai estar nessa forma. Outra observação, galera, o verbo preferir. Não existe preferir mais ou do que, né, na frase. Tem gente que fala assim, eu prefiro mais sorvete do que picolé. É errado, eu prefiro sorvete a picolé. Então, na verdade, sempre vai ter apenas a questão do a. Essa palavra do que, ele não existe, tá certo? É uma forma mais, digamos assim, coloquial, ok? Outra coisa também interessante é o verbo chegar, porque quem chega, chega a algum lugar. Por exemplo, eu cheguei em casa, você chegou em casa, eu cheguei a casa. Ou seja, esse verbo chegar, ele vai pedir sempre, na verdade, a preposição, ele vai pedir a preposição lá. Observe também que o verbo lembrar, ok? O verbo lembrar e o verbo esquecer, tá bom? E o verbo esquecer, eles podem ter uma função de VTD e VTI. Vai depender do pronome. Se você falar assim, ó, eu me esqueci da data, a partir do momento que tu coloca o me, você vai ter que colocar o de.
Se você tirar o me, né, você tira o dia. Exemplo, eu me esqueci da data e eu esqueci a data. Tirando o me, ele já passa a ser verbo transitivo direto, tá certo? Outro verbo importante para quem vai, na verdade, prestar, no caso, o concurso público, é o verbo querer, certo? Querer. Se o verbo querer tiver no sentido, por exemplo, de desejar, ele vai ser um verbo transitivo direto. Se o verbo querer tiver no sentido de estimar, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Por exemplo, eu quero o prêmio, né? Eu quero o prêmio. Então está no sentido de desejar. Então ele vai ser VTD. Agora, a mãe quis ao filho, é no sentido de estima, tá bom? De estimar o filho. Então ele vai ser um verbo transitivo, o que, pessoal? Indireto. É claro, existem outros verbos relacionados à regência, tá certo? Depois eu vou fazer uma resolução de questões com vocês, vou apresentar outros verbos da regência, mas espero ter ajudado, tá bom? A você que acompanha todos os dias a videoaula com o professor Ronieri Gomes. Forte abraço, fiquem com Deus e siga-nos, portanto, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Forte abraço.